bom dia. Bom dia. Todo mundo ouvindo aí no fundo? Yes! O Joãozinho já fez uma prece, já convidou todo mundo para ser abraçado. Mas vou fazer tudo de novo, tá? Senhor Jesus, nosso coração se alegra quando encontramos outros corações que vibram como nós, num clima de família espiritual. É com muita emoção que voltamos a este local, a esta posição de trazer reflexões sobre o teu modelo de conduta impecável. Ilumina-nos, Mestre, dilatando a nossa consciência, para que possamos iluminar-nos interiormente e retornar aos nossos lares, revestido da serenidade de quem crê, fortalecidos com a Tua presença, que nos vitamina a alma imortal. Mestre, agradecemos a Deus pela bênção da oportunidade da vida e pedimos que Teus representantes continuem conosco ao longo dessa manhã, para que tenhamos os nossos objetivos superiores alcançados neste dia. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos ler Jesus nas anotações do evangelista João, porque é sempre bom ouvir Jesus. Não se turbe o vosso coração. O Mestre tinha o cuidado de acalmar as aflições, as nossas aflições, que naquele momento estavam sendo traduzidas pelos seus seguidores. E é o mesmo nível de angústia, é humano. Então ele dizia assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Isso está em João 14, não é esse João aqui não, é o evangelista, de 1 a 3. Bom, primeiro que assim, a doutrina dos espíritos no século XIX, mais especificamente 1857, acaba nos informando que essas muitas moradas são os planetas distribuídos por toda a criação, pelo Pai. Então, se nós não entendíamos essa afirmativa do Cristo, passamos a enxergar no universo uma grande distribuição de salas de aula para todos os espíritos que, como nós, criados por Deus, têm o selo da perfectibilidade. Nossa Senhora, domingo a gente gasta, né? Nós buscamos sempre a perfeição sem atingi-la, porque perfeição é Deus. Mas estamos sempre em busca. Então, há muitas salas de aula, não há espaço vazio. O que está vazio para nós é falta de percepção. Mas nós sabemos que se distribui em todos os recantos do universo a presença da criação de Deus. E quando ele diz, eu vou e voltarei, não imaginemos que ele voltará fisicamente, corporeamente.
mas voltará dentro da nossa proposta de vida. Quando nós buscarmos o exercício da reforma interior, como nos convida a doutrina espírita, nós estaremos utilizando o modelo que ele nos deixou. O nosso maior patrimônio espiritual são os 3 anos de testemunho de vivência pública vivida pelo Mestre Jesus. É esse o modelo que nós utilizamos, ou pelo menos deveríamos utilizar, porque nós conhecemos muito mais do que nós fazemos. Que feio, né? Ainda bem que é cedo, só nós que acordamos e estamos aqui para saber disso. O resto do mundo não sabe. Deixa assim. Essa maravilhosa doutrina também nos ensinou que os nossos planetas, como tudo na criação, eles estão incluídos nas leis superiores de Deus, que nós chamamos de leis naturais. Então, os planetas têm uma classificação que é didática. Você pode viajar de foguete por aí, não vai ver plaquinha em nenhum planeta. Mas nós sabemos que a Terra, por exemplo, que tem 4,5 bilhões de anos, ela já foi um planeta primitivo, que é o primeiro degrau da classificação dos planetas. Depois vem os de expiação e provas, que é a nossa classificação atual, passando para regeneração ou mundos regeneradores, que é a terceira etapa. Depois nós temos mundos felizes e celestes. Nos primitivos nós recebemos o início das almas criadas por Deus, porque nós sabemos que somos criados ou criaturas de Deus. Conforme nós vamos evoluindo a nossa caminhada, nós vamos adiantando o nosso conteúdo interior. E aí precisamos mudar de sala de aula. Então, de planeta primitivo, nós passamos aos planetas de expiação e prova. Nos planetas de expiação e prova, como o nosso atualmente, nós temos o predomínio do mal, embora tenhamos a presença do bem. E nos planetas de regeneração ou regeneradores, nós vamos ter a presença do bem já despontando mais do que o mal. Embora ainda tenhamos o mal. Eu acho feio falar o mal, né? Deveríamos falar a ignorância do bem, porque é mais cristão, é mais respeitoso, porque nós também estamos inscritos nessa cartilha. Nós não somos diferentes de ninguém. Então não adianta apontar para o outro, que nós estamos lá também. Muito bem. Então, depois dos planetas regeneradores, que são um planeta de transição, nós vamos para os mundos felizes, onde há o total predomínio do bem. E os ignorantes do bem já não se manifestam mais, por isso que são chamados de mundos felizes. E nos celestiais, os espíritos puros. Muito bem, Afonso, e daí? O que eu tenho com isso? O que o meu feijão com arroz diário vai me transformar ou não? A grande notícia é saber que uma das leis naturais é a lei de evolução. Na qual toda a criação está inscrita. Nós fazemos parte da criação, mas os planetas também. Então, as salas de aula evoluem de acordo com a população que ela abrange. E nós também somos seres móveis. Nós não somos estáticos. Nós não nascemos de um jeito e morremos desse jeito. Isso aí é música tema da Gabriela Cravo e Canela, que nasceu assim, viveu assim, morreu assim. Embora seja muito bonito,
é só para a gente assobiar e cantar, porque na vida é muito triste. Embora você tenha direito de fincar pé e ser teimoso. A nossa condição de livre arbítrio ou liberdade de escolha nos permite teimar. Mas por todo o tempo, Afonso, não. É igual filho. Faz birra, teima, até que chega uma hora que a gente fala, não, daqui para frente vai comprometer o processo. Então a gente cata pelo bracinho e vai levando e conduzindo para onde tem que ir, né? Pelo menos no século que eu nasci era assim. Hoje eu estou distante, não tenho filho nem neto, estou distante da criação. Se virem aí com essa base, tá? Porque continua sendo assim, não sei se faz assim, mas é assim. O adulto é adulto para receber o espírito que está infantil, para dar-lhe orientação. Ele não tem condição de escolher a vidinha dele. Ele pode escolher bem poucas coisas. Se você mandar ele escolher o que ele quer comer, ele vai comer inadequadamente. E assim por diante. Nós não somos diferentes. Do ponto de vista espiritual, ainda somos crianças, precisando de orientação, precisando de tutela. Mas é uma tutela respeitosa, generosa. Então o nosso livre-arbítrio funciona de acordo com a nossa maturidade espiritual. Quando você tem menos maturidade, o livre-arbítrio funciona menos também. Mas não por outro motivo, a não ser da misericórdia e sabedoria de Deus, que nos quer a todos crescidos, iluminados, independentes da nossa sombra, servindo e atendendo à vida à nossa volta. Não é bonito a proposta? A nossa proposta de vida é essa. E dentro desse quadro todo, nós ainda temos uma questão muito interessante, que é a reencarnação. É esse mecanismo que nos permite, que nos dá a ferramenta necessária para corrigir o que não ficou bom e para conquistar os valores morais que estão faltando. Mas a gente já entra assim no supermercado da vida e pega valor moral? Não. Você precisa primeiro conquistar os valores intelectuais. Então precisamos desenvolver a inteligência, por isso que trabalhamos em jornadas como as que nós vivemos hoje. Não é castigo. O brasileiro adora achar que trabalho é castigo, né? Mas não é verdade. O trabalho é uma oportunidade de desenvolver a nossa capacidade, inteligência, criatividade, organização, perseverança, disciplina, pontualidade, respeito e produtividade também faz parte. Com este conjunto de informações, nós teremos condição de escolher entre o certo e o errado. Então os valores intelectuais chegam primeiro. E depois, de acordo com a nossa liberdade de escolha, vamos conquistando os valores morais. Ou vamos atrasando a conquista dos valores morais, como a gente gosta de fazer. Não por indicação, por pura preguiça e teimosia, mas também por ignorância. Por isso que é importante nós nos reunirmos constantemente para lembrar da onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui e como é que nós vamos sair daqui, para onde nós vamos e o que levaremos daqui. Podemos levar mágoas, arrependimentos, adversários, ou podemos levar amigos, obras não materiais e valores conquistados. Todos esses valores morais não são de pôr o pozinho do copo com água, dissolver e está pronto. Nenhum deles. Todos os valores são conquistados com muita
dedicação, esforço e uma coisa maravilhosa que chama trabalho. Aquele velho jargão de nada resiste ao trabalho vale na vida espiritual mais do que nunca. Então, sobre o que é que trata o tema de hoje? O tema de hoje nos fala de Jesus falando a respeito da organização que Deus planejou para enxertar a sua criação, que somos também nós, além de todo o restante da criação, para o desenvolvimento num clima de interação. Qual é a parte que nos toca? A consciência, saber que nós estamos dentro desse esquema, porque às vezes a vida material, ela nos amesquinha. Tudo que nós lidamos no material, e é importante que seja assim, é finito. Você lida com prazo, data, valor, comprimento, quantidade. E nós passamos tanto tempo do nosso dia envolvidos com essas questões, que nós começamos a ter alguns delírios. Começamos a achar que nós também nascemos no berço e morreremos no túmulo, o que é uma grande mentira. Graças a Deus, já vivemos muito antes desta edição atual e continuaremos muitas outras sem quantidade prevista. É muito grande a quantidade que nos espera. E isso a cabeça não consegue pensar. É um conceito que você tem que só delinear e tratá-lo com respeito. Porque se você ficar pensando, começa a sair fumacinha daqui, ó. Nós não temos capacidade ainda para nos entender como espíritos imortais, mas nós somos. Então, o nosso dia a dia precisa lembrar-nos que nós estamos aqui numa experiência temporária, mas que nós somos seres habitantes do mundo real, em visita turística. Não é bem turística, né? É em visita temporária neste planeta. Por que é bom pensar, Afonso, nisso? Porque aí aquela sogra difícil, que foi criada em outros padrões e que acha que nós precisamos nos adequar aos dela, fica fácil de conviver. Porque a nossa vida é muito mais do que esse período. E aí eu vou enxergar o chefe obtuso, ele fala, mas eu tenho tanto mais preparo que esta coisa louca que me dirige, mas ele teve quem indicasse, e eu não tenho. Não é assim que funciona? Ou os nossos funcionários, que a gente, por mais que se esforce em orientar, eles parece que não fixam na memória e fazem tudo diferente. Isso nos desequilibra. Mas quando você tem a visão espiritual lúcida, como é o que nós estamos tentando fazer na doutrina dos espíritos, nós passamos a enxergar a sogra, o chefe, o funcionário, o vizinho desequilibrado, o cachorro do vizinho, que ainda tem o cachorro, viu? Que às vezes é gato também, como uma proposta de desafio da conquista que eu vim buscar nesta reencarnação. Então, ao invés de eu chorar, ou choraminguar, ou agredir, ou ameaçar, não precisa ser verbalmente, nas redes sociais, onde eu solto toda a minha sombra e destilo todos os venenos que ainda estão escondidos lá no fundo, e nós temos bastante. Eu posso encarar as situações complicadas como um desafio para a minha transformação interior.
E no fim do dia, sabe o que acontece? Antes de dormir, eu falo assim: Pai, obrigado. Mas não é hipocrisia, nem masoquismo, né? Ai, me dá mais confusão, porque a minha vida está muito fácil. Não. Mas obrigado por me proporcionar o despertamento daquilo que estava dormitando em mim e que eu não queria mexer. Porque um dos nossos principais adversários é a preguiça, a acomodação. Embora os Espíritos nos advirtam que os maiores adversários da nossa evolução continuam vencedores de todas as pesquisas, o egoísmo e o orgulho ou a vaidade. Mas eu gosto de acrescentar a preguiça, porque eita bichinha que pega, viu? Ah, mas tem que fazer isso? Ah, deixa para a próxima encarnação, né? A gente é espírito imortal. Mas é a oportunidade. A água do rio que passa agora à sua frente, ela não vai passar mais. Passa outra, mas essa não. Então por que eu vou abrir mão? Você sabe o dia de amanhã, você vai voltar ou não? Então nós precisamos enxergar a reencarnação, a multiplicidade de planetas onde se distribuem os filhos de Deus, como uma sala de aula, ou no mínimo um hospital de recuperação. E aí o que é dor vira desafio, e o desafio nos leva pelo trabalho à conquista. E a dor muitas vezes é apenas um instrumento para nos tirar da acomodação. Então, seja lá o que está acontecendo na minha vida agora, difícil, complicado, falta de saúde, de dinheiro, de expectativa, não importa. Passe a enxergar com os olhos espirituais, com os conceitos espirituais. Aí fica claro para nós que nós precisamos do fortalecimento da prece diária, do evangelho no lar semanal, da leitura edificante, da convivência nos grupos de identidade como os nossos. Porque eu vou contar um segredo para você: não é só espírita que vai conseguir se transformar. Todos os que buscam a Deus através das mais diferentes religiões estão na mesma proposta. E todos vamos conseguir. Não depende do rótulo da casa onde você está, mas daquilo que você faz da oportunidade. Então, quem despertar com mais determinação, vai conquistar. Quem tiver impermeável, que nem uma pedra, vai ficar mergulhado no fundo daquela fossa abismal lá do oceano, que eu não sei quantos... Eu tenho até medo de pensar na quantidade, porque eu tenho pavor de água embaixo da água. E aí fica lá por um século, um milênio, e sai, você quebra, está sequinha por dentro. Às vezes nós nos comportamos assim, não é sempre. Mas nós precisamos nos checar o tempo inteiro. Por isso que no Livro dos Espíritos, qual é o melhor meio de transformação? Conhece-te a ti mesmo. Nós ainda somos estranhos para nós e precisamos nos conhecer, saber o que é fácil, o que é difícil, onde eu tenho que proteger e onde eu tenho que trabalhar. Eu ainda queria dizer uma última coisa que eu acho bem importante para os dias de hoje, que a gente ouve assim: ah, mas esse mundo está perdido, pelo amor de Deus, essa humanidade. Na minha época, na época da minha avó, era muito diferente. Então vamos outra vez olhar com os olhos espirituais. Primeiro, que a humanidade é todo filho de Deus que habita todo o universo. Aqui no planeta Terra nós temos uma pequena amostra, de acordo com a nossa classificação. Nós estamos no mundo de expiação e prova, passando para o mundo regenerador. Então essa amostra é o top da classificação humana? Não.
nós temos espíritos puros nos auxiliando, nos fortalecendo, sempre em todos os planetas. Mas a nossa qualidade é de espíritos na mesma proposta. Eu sempre admirei muito um psiquiatra espírita já desencarnado, que é o Dr. Jorge Andréa. Ele era baiano e aproveitou toda a baianice, que é uma coisa deliciosa que só a Bahia sabe ter. As pessoas da Bahia, elas não nascem, elas estreiam, porque são todas artistas. Eu admiro muito o baiano. E ele conservou, embora morasse no Rio e São Paulo, conservou esse aspecto muito envolvente. Vocês encontram palestras dele no YouTube. E ele fez um desenho simples, ele gostava de gráficos, muito dos anos 80, isso, e me serviu muito, porque ele pegou 2 círculos. Você imagina 2 círculos se aproximando e intersectando um ao outro. No meio você fica com quase que um losango ali. Então você fica com 3 regiões diferentes. E aí ele classificou a humanidade atual no século presente. Então nós temos espíritos ligados à nossa condição atual, que é a de mundo de expiação e prova. Nessa intersecção, nós temos seres que já estão dentro de uma proposta de renovação, de repúdio da cobiça, da sacanagem, da vantagem, da violência, da destruição dos valores, da rebeldia sem causa. Então todos esses espíritos cansados da expiação e prova já estão em ponto de conquista de valores que acreditam a mundo de regeneração. E nós temos na outra, última forma, os que já estão vivendo isso. Portanto, nós teremos hoje, convivendo conosco, neste planetinho azul maravilhoso, 3 amostras diferentes de espíritos. Para não dizer que ainda tem uns piruá, aqueles que não estouram da pipoca, né? Que ainda estão no mundo primitivo. Estão espalhadinhos aí, jogadinhos nos cantinhos. E aí a gente pega, porque esse povo faz muito barulho, né? A gente pega esse povo e fala assim, olha, tá vendo? A humanidade não tem jeito. Passa ano, entra ano, sai ano, e eles estão do mesmo jeito. Porque os que estão no mundo de regeneração já estão vibrando, vivendo segundo os princípios da lei de fraternidade. Eles não fazem barulho. Servem em silêncio, acreditam, vibram. Tem aquilo que nós chamamos de dignidade espiritual. Eu tenho uma amiga trabalhadora aqui dessa casa que ela dá risada quando eu digo que é classe espiritual, elegância espiritual. A pessoa que não comenta a vida dos outros, que não revida o mal com o mal, que ama, não porque o objeto amado é igual a si mesmo, que a gente é muito espelho, né? Se você gosta da mesma coisa que eu, torce para o mesmo time, eu vou te adorar. Mas se você não concorda comigo, eu vou achar que você é tão azedo. E isso não foi o modelo do Cristo. Isso ainda é a superar. Então essas pessoas que têm essa elegância já estão entre nós, próximos, distantes, mas não fazem barulho. Segue o Cristo servindo o mundo. Isso a gente pode escrever e pôr na geladeira, né? Todo dia a gente vê. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, quem tiver interessado, compre pela internet, pesquise em casa, na casa da vovó. A Agenda Cristã faz parte daquela coleção do André Luiz, né? Nosso Lar, papapá, papapá, Agenda Cristã. Muita paz a todos. Agradecidos ao Senhor da vida, aos benfeitores que o representam junto de nós,
preparamos-nos para a próxima etapa da nossa assistência espiritual dessa manhã, quando iremos ser encaminhados para a sala de fluidoterapia, onde receberemos o passe, a água fluidificada e poderemos retornar aos nossos ambientes domésticos num clima de renovação e de muita reflexão com Jesus. Muita paz a todos.